Se inscreva no canal, deixe o like, comente e compartilhe, significaria muito para mim. O clima se torna tenso enquanto Ian se prepara para o combate, pronto para se defender contra um grupo misterioso que parecia uma ameaça iminente. Mas, de repente, algo surpreendente acontece. O líder do grupo revela que estavam apenas curiosos e o olhar de espanto toma Ian. Aquele grupo, que inicialmente parecia ameaçador, muda completamente de atitude. Eles começam a fazer perguntas sobre a classe de Ian, pedindo até mesmo que ele invoque Lai novamente, e ao se dar conta que eles não eram uma ameaça, Ian disfarçadamente guarda seu cajado. A viagem segue. O grupo conta a Ian que estavam indo para a Ilha Abissal para fazer uma missão. O líder do grupo pergunta a Ian se ele também está indo fazer uma missão, no que Ian responde que sim. Empolgado, ele volta a fazer perguntas sobre a classe de invocador, mas percebendo que está sendo inconveniente, ele pede desculpas a Ian. Em seguida ele menciona uma amiga chamada Lauren, que também está subindo de nível rapidamente com a classe de invocador. Ele conta a Ian que ela conseguiu um ovo de invocação e pergunta se ele saberia algo sobre o ovo. Intrigado, Ian pergunta o que era esse ovo de invocação. Ele conta a Ian que sua amiga havia encontrado o ovo no ninho de uma serpente dourada e que ainda não havia chocado. Absorvendo aquela informação, Ian começa a pensar sobre a serpente dourada, sendo um monstro que aparece em campos de caça de nível 20. A viagem segue, o barco se aproxima e temos a visão de uma ilha coberta de neve e gelo. Ian e Lai observam do navio e Ian diz que eles haviam chegado à Ilha Abissal. O barco atraca e todos começam a descer. O pessoal do grupo que veio junto a Ian no barco começam a sofrer com o frio intenso que faz na ilha. Ian diz que deveria ter vestido algo mais quente logo após acaba espirrando em Lai. Ian e o grupo se despedem desejando boa sorte em suas missões. Ian e Lai seguem caminhando pela ilha até encontrarem um habitat de gigantes de gelo. Ian tira uma almôndega que Haren havia feito e dá para Lai, aumentando sua vitalidade em 100 e sua agilidade em 20 pelos próximos 40 minutos. Ian pensa em comer uma também, mas ao cheirar, sente o fedor de carne crua e lembrando do que Haren havia dito, desiste de comer. Então ele pega aquela marmita que ela havia dado a ele e após terminar de comer, sua vitalidade é aumentada em 500 pontos e sua defesa em 30 pontos. Para sua surpresa, uma notificação aparece dizendo que por ter consumido uma comida avançada pela primeira vez, todos os seus status aumentaram em 3 permanentemente. Ian abre sua janela de status e vemos seus status atuais. Impressionado com aquilo, Ian diz que Haren é incrível e em seguida fala que deveria pedir para que ela cozinhe mais para ele. Logo após eles avançam corajosamente prontos para os desafios da Ilha Abissal. A cena corta para o Império Lucefel, especificamente na cidade de Trumbon. O grupo de Lukin aparece na praça central da cidade e começam a olhar seu inventário. Lukin fica furioso pois havia perdido todos os seus itens, enquanto Falcon e Milan perderam apenas alguns. Enquanto Xingyan e Haren, Lukin jura vingança contra eles dizendo que sua guilda está no top 30% e furioso ele segue planejando sua vingança contra eles. Após 3 horas de uma caçada incessante, Ian sente a exaustão tomando conta do seu corpo, porém não desiste. Ele decide fazer uma pausa estratégica junto a Lai para recuperar as energias, depois de se acomodarem. Ian entrega outra almôndega para Lai que imediatamente a come, um gesto de carinho que nos mostra como o vínculo deles cresce a cada dia, achando ser muito pequena, e oferece mais uma, porém, para a surpresa de Ian, Lai recusa. E como um gesto de carinho, oferece a Ian, que gentilmente agradece, mas recusa dizendo que tem outra coisa para comer. Em seguida, ele vai checar os status dos golems de gelo que havia capturado. Mesmo os golems sendo de nível 37, Ian não se contenta, pois ele busca um que possa evoluir assim como Lai. E após terminarem seu descanso, nossa dupla parte em busca de um golem melhor. O tempo passa e um pouco mais tarde, a sorte sorri para Ian. Eles encontram um grande grupo de golems e ao analisar todos, Ian vê um com o nome dourado sobre a cabeça, fazendo Ian pensar que está com sorte,
pois não demorou muito para encontrar o que queria. Porém as surpresas não acabaram. Quando Ian está prestes a ordenar que Lai inicie o ataque, uma criatura fofa, semelhante a uma tartaruga, surge por trás de uma rocha, se perguntando o que seria aquele monstro. Ian decide o analisar, e qual foi sua surpresa ao descobrir que se tratava de uma tartaruga abissal, um monstro de rank único. Enquanto a observa, Ian se pergunta se ela teria algum uso em batalha, mas determinado, ele parte a fim de capturá-la, já sacando seu cajado pronto para dar o primeiro ataque, mas o receio toma conta dele, pois se trata de um monstro pequeno e que provavelmente irá morrer com o ataque. A fim de descobrir mais sobre ela, Ian bate levemente no casco dela, o que a irrita, fazendo com que ela se feche dentro do casco. Lai se aproxima também e sente o cheiro dela, pensando que não vai precisar enfraquecer a pequena tartaruga. Ian usa a habilidade de captura várias vezes, porém, em todas as tentativas, ela falha, deixando Ian surpreso. É então que ele bate mais uma vez no casco dela, mas surpreendentemente o dano causado não passa de 1. Pensando ter batido com pouca força, Ian intensifica os ataques, batendo mais e mais forte, mas a tartaruga segue recebendo apenas 1 de dano. Intrigado, ele ordena a Lai que morda o casco. Lai avança e morde com toda a força, mas o dano não passa de 1. Pensando no que deveria fazer, Ian tem uma ideia, e mudando a abordagem, ele decide atrair ela com comida, e para isso vai usar as almôndegas. Ele chama a tartaruga oferecendo a almôndega. Curiosa, a tartaruga vem observar e quando ela estava prestes a comer, Ian esconde e a tartaruga fica furiosa. Então, perguntando se ela não queria comer, ele diz que caso ela comer, deve ir com ele. A tartaruga segue irritada, mais esperto. Ian diz a ela que caso ela faça um contrato com ele, Ian daria a ela 3 almôndegas todos os dias. A tartaruga aceita em seguida, e Ian consegue capturá-la. Checando o status dela, Ian se impressiona com o que vê. A pequena tartaruga guardava segredos surpreendentes. Ela poderia evoluir, mas além disso, algo ainda mais impressionante chama a atenção de Ian: a defesa absurdamente alta dela. E como se não bastasse, ela tem uma habilidade que sempre que ela entra no casco, sua defesa é multiplicada por 5, a deixando tão impenetrável quanto um monstro de nível 100. Após descobrir isso, Ian entendeu por que seus ataques e os de Lai não surtiam efeito nela. Em contrapartida a essa defesa, a tartaruga tem um potencial de 0 e uma afinidade de 10, restando a Ian acreditar no rank único dela e na possibilidade de evoluir. Em seguida, Ian invoca ela e o sistema pede que ele dê um nome. Ele observa por um tempo, e com todo entusiasmo diz que ela vai se chamar Book. Uma janela de sistema aparece dizendo que Book não gostou do nome, no que Ian responde: qual o seu problema? É um nome fofo. E ignorando as reclamações da tartaruga, diz que a partir de agora ela será Book. De volta aos golems de gelo, Ian diz a Lai que está na hora da caçada. Lai avança em direção ao golem de gelo com o nome dourado que eles haviam visto. O golem dá um soco poderoso. Porém, Lai age como sempre, esquiva e avança mordendo ele. O golem sente o ataque, mas não irá desistir facilmente. Ele tenta contra-atacar com outro soco. Contudo, Lai novamente desvia, dando um salto para trás, animado. E encoraja Lai dizendo que eles estão enfraquecendo o golem. É então que o golem para, e seus olhos começam a brilhar. Ian sente o perigo, e em fúria, ele usa um ataque de pisão chamado Onda de Gelo. Ao perceber que este seria o ataque, Ian salta e ordena a Lai fazer o mesmo, fazendo com que ambos escapem por pouco. Percebendo se tratar de uma grande habilidade, Ian sabe que esta será a sua chance. Ele salta na direção do golem e ao ficar acima dele, usa um ataque com o cajado, acertando diretamente a cabeça do monstro. Logo em seguida manda Lai atacar. Ele usa um poderoso ataque, e ambos seguem atacando incansavelmente, até que finalmente o golem é enfraquecido e Ian o captura. Após a batalha, Ian vai logo checar os status do golem, ficando muito contente, pois o golem tem potencial de 75 e pode evoluir. Então ele decide chamá-lo de Big.
Satisfeito, Ian pega Book que estava saboreando um peixe, e parte em direção às imponentes montanhas de neve Krupia. Mudando de cena, vamos ao castelo do Duque Trappin. No interior da cozinha, vemos uma figura familiar, Harin, que segue se esforçando na subclasse de cozinheiro. Ela vibra ao conseguir concluir mais uma receita. Dessa vez se trata de uma sopa de lagosta cremosa. Muito contente após concluir o prato, ela decide fazer uma pausa, e de forma bem entusiasmada, ela fala que está progredindo mais rapidamente, agora que está na cozinha do Duque. Qual foi sua surpresa quando no momento em que ela perguntava o que Ian estaria fazendo, uma janela de bate-papo abre, era Ian falando, dizendo precisar de um favor dela, fazendo Harin intrigada, se perguntar por que ele precisava de um favor dela. Ian explica que estava indo para a região norte e queria saber se ela poderia dar a ele um pouco de comida, no que Harin responde que já tem muita comida pronta, e pergunta onde poderiam se encontrar. Marcado o local do encontro, Harin em pensamentos fala que estava com problemas, pois tinha muita comida para vender, mas felizmente Ian entrou em contato. Com um olhar apaixonado ela diz que espera vê-lo em breve. Percebendo o que acabou de acontecer, ela fica toda vermelha de vergonha e tenta negar que está gostando dele. E volta ao mundo real. Vemos Ian em seu quarto comendo, quando uma notificação de novidades sobre os invocadores aparece na tela do computador. Curioso, Ian abre a notificação e se trata de um vídeo. Nele vemos duas pessoas conversando e uma delas está segurando uma raposa vermelha em seu colo. O entrevistador se impressiona com a raposa e pergunta à jovem invocadora se aquela era a raposa que estava atraindo vários invocadores para as Colinas Calimpos. A jovem confirma e diz que ela se chama Coco. O entrevistador questiona a moça sobre Coco ser diferente das outras raposas comuns. Ela diz que sim, dizendo que a raposa tem a opção de evoluir. Ao ver aquilo, Ian acaba cuspindo toda a comida e com um olhar de indignação diz, o quê? Só agora descobriram que os monstros podem evoluir. Pensativo, Ian diz saber que era questão de tempo até descobrirem, e é até bom que tenham demorado mais tempo do que ele havia imaginado, por já existir um grande número de pessoas com a classe de invocador. Contudo, será difícil evoluírem as invocações sem a habilidade de treinamento. Checando por mais informações, ele encontra outro vídeo onde mostra um urso de rank único, dizendo ser o primeiro capturado. Porém, como já vimos antes, Ian havia capturado mesmo o urso. Voltando a Kyla, Ian encontra Harin. Ela trouxe um saco enorme, impressionado e meio sem jeito. Ian pergunta se ela não queria mesmo que ele pagasse por tudo aquilo. Ela diz que não precisa, pois era o mínimo que poderia fazer, já que graças a Ian, ela havia conseguido colar e também conseguiu continuar com as missões de sua classe. Depois de guardar no inventário, Ian agradece e diz não saber como poderia compensar por tudo aquilo, então rapidamente Harin se aproxima, e com um olhar assustador pergunta se ele poderia fazer duas coisinhas para ela. O primeiro pedido é uma lista de itens para serem coletados na região norte. Já no segundo pedido, antes de falar, vemos ela com um olhar adorável. Ao olhar para ela, Ian sente algo estranho, e se pergunta qual seria o pedido. É então que ela pede que Ian a ajude com o trabalho da escola, deixando Ian desconcertado. Então, ela diz que soube por Carvin que ele estuda na Universidade da Coreia. Ian diz que sim e ela diz que estuda culinária para hotéis. Harin diz que precisa que ele prove a comida dela e dê sua opinião. Vemos Ian envergonhado por ter que provar as comidas dela, mas concorda. Após se despedir de Harin, Ian vai até a casa de leilões em busca de melhores equipamentos. Após comprar alguns itens, resta apenas comprar uma arma melhor. Por sua antiga classe ser arqueiro, Ian busca por algum arco ou algo parecido que sirva para invocadores. Até que após expandir a busca, encontra uma luva para invocadores com uma habilidade, que a princípio não nos é revelada. Voltando à área de neve, Ian já equipado com as novas luvas, segue caçando junto a Lai e Big, que após usar onda de gelo, cria uma abertura para Ian e Lai atacarem. Ian ataca pela frente e Lai por trás, o monstro desfere um soco poderoso, mas Ian desvia,
E logo em seguida ativa a habilidade da luva chamada Encontrar Fraquezas. Pequenos alvos aparecem em várias partes do corpo do monstro, que ao serem acertadas aumentam o dano causado em 97%. Pego de surpresa, ele não tem tempo de reagir. Quando Ian desfere o primeiro ataque causando um dano brutal,